Novamente, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Ou Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Iremos discutir isso hoje. É carta de Paulo ou Epístola de Paulo aos Filipenses? Hoje a gente vai expor os versículos 1 e 2. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor e meu Deus, mais uma vez estou aqui, Senhor, clamando pelas tuas misericórdias, porque não sou digno de amarrar, Senhor, as correias da tua sandália, mas pela tua graça, o teu Santo Espírito pode iluminar, Senhor, as palavras da minha boca, e eu posso ser fiel, Senhor, a tua palavra, a tua santa palavra. Dá-me mais graça, Senhor, ilumina a minha mente e o coração, Senhor, de todos os nossos irmãos, para que possamos compreender e verdadeiramente a tua palavra possa fazer guarida nos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na mensagem passada, a gente fez a introdução à carta aos Filipenses. A gente leu os versículos 1 e 2, porém, a gente fez um patamar histórico-gramatical do contexto da carta de Paulo aos Filipenses. Na verdade, a gente expôs o final do capítulo 15 e o 16 de Atos para entender todo esse contexto da carta de Paulo aos Filipenses. Convido os irmãos que não assistiram ainda, podem encontrar essa mensagem no nosso canal. Eu não irei fazer um review ou citar o que a gente já discutiu, e hoje, verdadeiramente, eu quero entrar na exposição dos versículos 1 e 2. Como eu falei, a primeira mensagem ela foi histórico-gramatical, a gente viu esse contexto inteiro. Hoje a gente vai trazer uma mensagem mais, digamos assim, hermenêutica, exegética desse texto. A próxima mensagem vai ser uma mensagem, se Deus assim permitir, mais pastoral. A quarta mensagem vai ser uma bem teológica e assim sucessivamente, pela graça de Deus, a gente vai tentar expor a carta, sempre tentando buscar a essência do contexto verdadeiro dos versículos. Então, hoje, eu quero tentar trazer para os irmãos essa questão dos versículos 1 e 2. Afinal de contas, é epístola de Paulo aos Filipenses ou é carta de Paulo aos Filipenses? Eu acho que os irmãos, dependendo da sua versão da Bíblia, vai ter epístola de Paulo aos Filipenses. Se é uma versão ARA mais antiga, uma tradução um pouco de algumas décadas atrás, com certeza vai ter epístola. Mas se você pega uma versão mais nova aí, NVI, NVT, até a versão de hoje, vocês vão ver que já está carta de Paulo aos Filipenses. Então, nesse caso, a gente pode tratar tanto carta como epístola, elas são sinônimos, porque essas traduções da Bíblia antiga, ela vem do termo grego epistolê. Então, eles preservaram essa questão na tradução para epístola, e as versões mais atuais, elas já trazem carta. E, além disso, nessa questão da versão que eles usam a palavra grega epistolê, ela também é baseada em outra palavrinha grega, não é, que vai dar essa epistolê da ideia de mensagem, verdadeiramente na tradução é mensagem escrita ou carta. É o que a gente conhece nesse contexto. Mas ela também é originada de uma outra palavrinha grega que se chama chartes, ou chartes,
que significa literalmente folha de papiro. Então, no final das contas, epístola ou carta, tudo vai estar ligado a uma mensagem trocada entre um remetente e um destinatário. Então, o que a gente tem que atentar, irmãos, é que as cartas, elas eram muito importantes na antiguidade. É totalmente diferente do que a gente entende hoje como carta. Então, esse fenômeno epistolar, que era assim chamado na época, ele não foi algo restrito só ao Novo Testamento. Mas sim, foi uma grande inovação literária da humanidade há milhares de anos atrás, alguns 1000 anos atrás. Então, desde esses tempos antigos, o fenômeno epistolar ele tinha como objetivo possibilitar que pessoas, reis, grandes impérios, eles pudessem se comunicar à distância, não é? Tornando essas mensagens audíveis e inteligíveis para as pessoas que estivessem a quilômetros longe daquele reino, ou daquele rei, ou daquela pessoa, que não podia fazer essa comunicação presencialmente. Se a gente pensar nos dias de hoje, com toda essa tecnologia que a gente tem disponível, a gente pode fazer uma ligação, se quiser, falar com a pessoa por telefone, pelo celular, a gente pode mandar um vídeo gravado. Hoje a gente tem videochamada em tempo real, a gente se comunica com quem quiser, face a face, a quilômetros do cara do outro lado do mundo, a gente consegue falar muito bem. Mas você tem que pensar que há 2000 anos atrás ou mais, isso era impossível. E o meio mais moderno de comunicação naquela época eram justamente as epístolas. Então, quando essas cartas eram lidas para aquele povo naquela época, era o equivalente hoje a gente ter, nesses filmes de ficção, a gente vê um holograma. O cara se materializa aqui na frente e fala a mensagem. De tão importante que era o fenômeno epistolar naquela época, quando se lia uma carta para quem quer que seja, era como se essa pessoa se fizesse presente naquele momento. Era o equivalente, verdadeiramente hoje, a gente ter um holograma ou uma videochamada do cara falando aqui ao vivo. Era esse o sentimento que eles tinham naquela época. E ainda assim, nos dias de hoje, alguns estudiosos, eles ainda defendem essa questão de uma certa diferença entre epístola e carta. Mas aí eles argumentam uma outra questão, que geralmente as cartas se referem a uma comunicação escrita mais informal, como quem está conversando duas pessoas, uma mensagem para duas pessoas. Mas já outros falam que epístola é uma coisa mais formal, é um comunicado formal, é uma mensagem com um propósito, digamos assim, mais amplo, mais didático, sei lá, uma coisa até pedagógica, e que tem instruções bem certas, e no caso das cartas ou das epístolas da Bíblia, que abordam até uma teologia mais pesada, que é o que a gente vê em algumas das cartas de Paulo. Mas a gente pode usar um exemplo melhor para tentar entender isso aí. Se você pensar lá na carta de Romanos, Paulo escreve essa carta com um tom diferente. Paulo começa a carta, mas é como se fosse assim, ele está falando como se fosse digamos assim, um embaixador. É uma carta extremamente formal, com uma teologia bem pesada. E é assim que eles defendem. Já diferentemente, a carta de Filipenses, a gente vê aqui que é um tom bem pessoal, bem amigável. E essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar, que é uma carta de um amigo para seus amigos. Se a gente pensar nas outras cartas pastorais, Timóteo, Tito, é uma carta, como é que eu posso falar? Também de um tom pessoal, mas é quase uma carta de despedida, porque Paulo já sabe ali que vai morrer, e é como se ele estivesse escrevendo ali de um pai para um filho. Ela tem realmente um tom diferente. E Tessalonicenses nem se fala, porque foge da regra dessas daqui. Mas no final das contas, irmãos, a gente tem que analisar ou pensar em alguns estudos epistolares modernos, que alguns teólogos defendem. Então, basicamente, o que eles pensam é na questão do gênero literário, que é epístola ou carta. E esse gênero ele não muda. Mas, no entanto, dentro desse gênero vai ter vários subgêneros. Porque nessas cartas, Paulo vai mudar o seu estilo retórico, como eu falei, de acordo para quem ele está escrevendo.
Então, ele vai variar o que ele está escrevendo ali, dependendo do público-alvo, dependendo da necessidade que Paulo tem naquele momento que está escrevendo, dependendo até da idade que Paulo tinha. A gente vai ver que é como se fosse uma maturidade espiritual maior nas cartas, nas últimas cartas que Paulo escreve, digamos assim. Então, no final das contas, irmãos, não existe diferença, ele chama a palavra, diferença lexical entre carta e epístola. Ou seja, não existe diferença gramatical, é carta, epístola, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença alguma. Agora, se você lembrar um pouco, eu acho que, principalmente, alguns aqui de meia idade tiveram aulas de como escrever uma carta. Eu acho que alguns de vocês tiveram. Os mais modernos não tiveram, com certeza. Eles tiveram de como fazer uma redação. E vocês lembram que nas aulas antigas de português, que escrevia a gente, que ensinava a gente a escrever uma carta, se falava assim, olha, você tem que colocar aí de quem está mandando, para quem é o destinatário, você tem que fazer uma saudação inicial, você tem que fazer o desenvolvimento ali do seu assunto da carta e você tem que terminar a carta ali escrita. Eu lembro muito bem que na minha infância, minha irmã colecionava e trocava com as amiguinhas dela papel de carta. Creio que algumas das jovens senhoras aqui tiveram essa experiência na infância e na adolescência. E quando ela precisava fazer uma carta, alguma coisa para uma pessoa especial, ela pegava lá aquele papelzinho de carta mais cheiroso, porque alguns tinham cheiro, ou aquele mais bonito, e escrevia aquela carta com a letra perfeita e entregava, sei lá, do aniversário da minha mãe, ou quem quer que seja, ela fazia uma carta bem especial. E creio que vocês tiveram essa mesma experiência. Mas aí a gente vê que, na modernidade, a gente vai aprender a desenvolver uma redação. Isso aí ficou no passado. Talvez alguns até aprendam, mas aprendam na marra, como escrever um e-mail, que isso sim é uma carta moderna. Então a gente vê que, por fim, esse fenômeno epistolar, ou cartas, ela não tem nenhuma inovação literária. Isso é uma coisa que já existia no padrão clássico da antiguidade, dos antigos filósofos, nessa literatura já há milênios, isso já existia. Então, não é nenhuma inovação do Novo Testamento, ou que Paulo já usa uma estrutura muito bem formada para escrever as suas cartas. E, com isso, dentro desse contexto aqui, eu quero fazer 3 divisões dessa questão epistolar que a gente vai precisar, pensando nesse contexto greco-romano, do Império Romano há 2000 anos atrás, como eles viam ou como era realmente essa divisão das epístolas. E uma epístola se dividia em 3 partes, igualmente como uma carta. Tinha a introdução epistolar, o desenvolvimento epistolar e a conclusão epistolar. E o que é tudo isso? Na introdução epistolar é simplesmente a identificação do remetente, seguido de um destinatário. E tem uma breve palavra de bênção e saudação. É o que exatamente a gente vai ver aqui na carta aos Filipenses. Paulo se identificando, dizendo que está escrevendo ele e Timóteo, e ele dá uma breve saudação. Mas essa saudação de Paulo, ou essa introdução epistolar, saudação não, essa introdução de epistolar de Paulo, ela se estende até o versículo 11. Porque a gente vai ver que Paulo, usando essa estrutura epistolar da época, ele começa a inserir elementos teológicos dentro da sua carta, usando essa estrutura aí em todos os momentos. O desenvolvimento epistolar nada mais é do que o corpo da carta, e onde a pessoa vai ali colocar os pontos importantes, ou os objetivos, ou os alvos da mensagem que Paulo quer atingir. E a conclusão epistolar, ela é bem interessante, que a gente vai ver nessa carta de Filipenses em particular, a gente vai ver lá no capítulo 4, a partir do versículo 10, a gente vai ver que é a parte de finalização realmente da carta, onde Paulo ele vai se dirigir ali em particular a algumas pessoas, e ele também vai dar uma saudação, mas além dessa saudação ele vai dar uma bênção ou um rogo de bênção.
E a gente vai ver que essa estrutura, ela se mantém praticamente em todas as cartas de Paulo. Como eu disse, mudando um pouco a retórica, a quem está escrevendo, por que ou como está escrevendo, mas essa estrutura sempre vai se manter. E para a gente entrar já diretamente no texto, a gente tem que pensar que hoje a gente vai começar verdadeiramente a expor essa carta. É uma carta de um amigo e pastor para seus outros amigos queridos. Ela vai ser uma carta realmente bastante pessoal e bastante encorajadora e desafiadora também para aqueles irmãos ali da igreja de Filipos. É uma carta belíssima, com frases belíssimas, que ficaram marcadas aí ao longo, a gente pode dizer, ao longo de toda a história da igreja, e que aquece o nosso coração até hoje, quando a gente lê essa carta. Veja aí na saudação, aí no capítulo 1, versículo 1, a gente vê na saudação, e por vezes a gente lê a carta de Paulo como se fosse assim, uma saudação, a gente passa direto, a gente nem atenta para o que está escrito. Mas a gente vai ver hoje que dentro desses 2 versículos, a gente poderia passar a semana inteira discutindo eles. Cada palavra, cada mensagem, cada termo que Paulo introduziu nessa saudação é algo riquíssimo, que a gente poderia aqui discutir por muito tempo. Então, nessa saudação, a gente olha o apóstolo Paulo dizendo aqui no versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus. Diferentemente, irmãos, das nossas cartas hoje em dia, que a gente tem que assinar no final da carta. Lá embaixo a gente assina. Fala, no final bota lá, Natal, tal dia, fulano de tal, que tá mandando. Na antiguidade, essas cartas elas eram assinadas no começo, de forma que já se sabia quem estava escrevendo logo essa carta, ficava bem fácil. E por isso é que eram utilizados naquela época os papiros, não era como hoje. Antigamente, naquela época, só tinham 2 maneiras de você escrever uma carta, ou utilizando papiros ou pergaminhos, né? Alguns escreviam até algumas pequenas mensagens naquelas taubinhas de argila, enfim. Mas o mais comum era que fosse usado pergaminho ou papiro. E naquela época, pergaminho era caríssimo. O pergaminho só veio ser utilizado mesmo pesadamente a partir do século IV. Nessa época eles usavam papiro, que era mais barato, mas não era tão barato. É diferente desse papel chamequinho aí, papel A4 que a gente compra no supermercado, que é bem baratinho. Não, um papiro era caro. E Paulo tinha que pagar isso do bolso dele, estando preso sem trabalhar. E é o que a gente viu no contexto passado, que eles mandam recursos para Paulo poder se virar ali na prisão. Isso a gente vai discutir melhor em outras mensagens que a gente vai precisar desse contexto. Então, nos finalmente, irmãos, eu gostaria de expor esses 2 versículos ressaltando 3 pontos em 3 óticas diferentes. A gente vai ver esses versículos como uma carta de um amigo para amigos, e já dou um spoiler, que é o que a gente vai precisar para a próxima mensagem pastoral. A gente vai analisar esses 2 versículos, ou parte deles, é claro, não todo, como a gente vai analisar a distinção cristã que Paulo está fazendo aqui. Afinal de contas, ele fala todos os santos e ainda inclui bispos e diáconos. A gente vai trabalhar um pouquinho isso aí. Porque se todo mundo é santo, bispo e diácono também não é santo, não? Ou será que eles não são? E a gente vai olhar por uma última ótica, que é essa saudação de Paulo. Paulo faz algo aqui impressionante, como em todas as suas cartas, e a gente vai tentar entender um pouco melhor essa questão. Se Deus assim o permitir, esse é o nosso objetivo. E acabei esquecendo que o título, se a gente tivesse um título para essa mensagem hoje, seria Escravos ou Santos? É o que a gente vai trabalhar aqui nessas 3 óticas, parte disso. Escravos
ou santos, porque Paulo começa a carta se definindo como um escravo, totalmente diferente das outras cartas de Paulo, onde ele chama a sua prerrogativa, Paulo, apóstolo. Mas ele fala para os santos. E quem serão esses santos? Será que sou eu e vocês? Ou será que era só aquele povo que era santo? A gente vai tentar trabalhar um pouquinho isso hoje. Então, irmãos, essa frase introdutória de Paulo, ela marca o tom da carta. São notas características de Paulo, das cartas de um amigo que se dirige a um outro amigo. Então, com exceção da carta aos Tessalonicenses e da breve nota pessoal que Paulo faz a Filemon, que é a carta a Filemon, Paulo começa sempre as suas cartas, como eu falei no início, deixando clara a sua condição de apóstolo. Lá em Romanos a gente vai ver isso, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. E nas demais cartas, Paulo também começa afirmando a sua posição oficial. E que isso aí vai dar o direito de Paulo, é como se são as prerrogativas que Paulo precisa para dizer assim, eu tenho o direito de escrever, sou apóstolo de Cristo. E obrigatoriamente mostra que os irmãos têm o dever, ou os destinatários têm o dever de ouvir, porque é a própria palavra de Deus. É assim que Paulo se retrata nas outras cartas. Paulo, apóstolo. O sentido que Paulo quer nessas cartas é exatamente esse, é mostrar a sua autoridade em Cristo, é claro, e que aqueles irmãos também vão ter que ouvir aquela exortação em Cristo. Mas Paulo sempre vai fazer isso, mas nas cartas de Coríntios, 1ª e 2ª, lá em Gálatas, Efésios, Romanos, como eu falei, e Colossenses. Mas aqui, na carta aos Filipenses, Paulo não faz isso. Paulo não precisa definir as suas prerrogativas. Né? Hoje, no mundo moderno, é o que a gente vê aí acontecendo, principalmente quando uma pessoa é parada numa blitz policial. O cara olha assim e fala, sabe com quem você está falando? Né? Tentando intimidar o guarda ali, o oficial que parou ele ali, por causa talvez de uma infração ou uma simples batida de rotina. Então aqui Paulo, nessas cartas, ele já fazia isso. Não é? Eu, apóstolo, o Paulo, apóstolo. Mas na carta dos Filipenses, não. Paulo escreve com carinho, não tem essa necessidade, Paulo não precisa especificar essa autoridade dele e exigir a atenção dos irmãos através das suas prerrogativas de apóstolo. Mas por quê? Porque Paulo sabe que ele vai ser ouvido com afeto e carinho pelos irmãos de Filipenses, pois de todas as igrejas, a de Filipos era a que Paulo se sentia mais ligado, era que eles ajudaram Paulo na vida de Paulo. E por isso Paulo escreve ali para aqueles membros daquela igreja de uma forma mais amigável, mais carinhosa. Mas ainda assim, Paulo reclama um título para ele, nessa carta amigável. E a gente vê logo no versículo 1, quando Paulo, mesmo com um amigo ou sendo assim tão carinhoso, ele fala, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Paulo inicia a carta se pondo ou falando servos de Cristo. E essa palavra aqui do grego, irmãos, é uma palavra que vem doulos, que ela, como é que eu posso falar? Ela não seria muito bem traduzida como servo, nesse contexto que Paulo está falando. Uma das possibilidades dessa palavra é servo, mas a melhor tradução para essa palavra, nesse contexto aqui, é escravo. Tanto é que as versões mais modernas, traduções mais modernas da Bíblia, já trazem essa palavra aqui como escravo de Cristo. A NVT é assim, se não me engano a NVI, a linguagem de hoje também é. Então, a gente vê aqui que talvez servo não seria uma tradução que reflete o verdadeiro significado do que Paulo quer expressar aqui. Porque um servo, ele tem a liberdade de ir e vir,
de deixar o seu mestre aqui e arrumar outro mestre, ou se ligar a um outro mestre, trabalhar para uma outra pessoa. Mas um escravo, ele é possessão do seu senhor para sempre. Ele não tem esse direito. E a gente, para poder realmente, digamos assim, entender o porquê essa palavra servo não cabe muito bem aqui, eu até entendo o propósito de quem traduziu para o português a palavra servo. Porque se a gente considerar o nosso contexto escravocrata do Brasil e das Américas como um todo, com o tráfico negreiro africano e essa mão de obra escrava que era realmente a base do chicote, era obrigado a fazer isso aí desde o século XVI, a gente vai conseguir entender melhor porque a palavra servo ela não é tão cabível, digamos assim, nesse contexto. Nesse versículo aqui, a gente tem que pensar num escravo, não no que a gente conhece nos nossos livros de história, porque ninguém aqui vivenciou. A gente tem que pensar num escravo há 2000 anos atrás, no contexto do Império Romano. Então, diante disso aí, do século I no Império Romano, não tinha nada a ver com esse contexto de escravidão aqui das Américas. Apesar de escravo ser escravo em qualquer lugar, mas escravo aqui tinha uma outra questão, e até a gente vai ver que até em impérios passados, babilônicos, enfim, isso aí também não era bem como a gente conhece como um escravo nos nossos livros de história. Porque no século I, e até antes, nesses impérios, como eu falei, babilônico, medo-persa, macedônico, enfim, se fosse um escravo, ou ser escravo de um aristocrata, ou dos reis desses impérios, de uma pessoa muito poderosa e rica, poderia até ser um título de honra. Porque alguns escravos desses impérios, eles poderiam chegar a ocupar as posições mais altas da elite e da sociedade, chegando até a ser conselheiro do rei, ou conselheiros do rei. E isso fica muito claro para a gente na própria Bíblia. Se vocês lembrarem da história de Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, mas pela graça de Deus ele se torna o quê? Conselheiro do rei. Mas não era escravo? E José, que foi vendido como escravo? Estava lá, na casa de Potifar, depois foi preso. Mas pela soberania de Deus e pelo plano de Deus que transformou o mal em bem, José virou quem? O governador do Egito, a segunda maior pessoa do Egito, abaixo apenas do imperador. Então, irmãos, nesse contexto aí, a depender de quem você fosse escravo, você podia passar muito bem na sua vida e ser tão respeitado quanto os grandes aristocratas da elite naquela época. E é nesse contexto que a gente tem que entender essa posição de Paulo, porque no Império Romano, ser escravo de César muitos se vangloriavam com esse título de ser escravo de César. E a gente pode comprovar isso historicamente, porque nessa região existiam, creio que existiam, não sei se algumas ainda estão preservadas, mas mais de 4.000 lápides de escravos romanos que morreram, desde aquela época, com os dizeres, fulano de tal, escravo de César. Era um título honorífico. E além disso, a gente começa a pensar um pouco com isso, a gente começa a pensar um pouco diferente nessa declaração de Paulo no texto. Porque Paulo fala, Paulo e Timóteo, escravo de Cristo. E ainda poderia ter uma implicação. E uma implicação anti-imperial, levando esse contexto, ou esse fato dos escravos se vangloriarem de ser escravo de César. Porque se a gente pensar que Paulo, nesse contexto de se dizer escravo de Cristo, ele tinha implicações anti-imperiais, Paulo despreza a honra de ser escravo de César do Império Romano, porque Paulo realmente era escravo de César no Império Romano. Ele estava numa cadeia, estava sendo guardado ali pela guarda pretoriana, ele era escravo de César. Mas Paulo, ele faz aqui algo que ele prefigura o que ele vai falar de Cristo no capítulo 2. Paulo, se esvaziando dessa honra mundana de se fazer escravo ou de ser
escravo de César, ele se faz escravo de Cristo, que não teria nenhum título honorífico para aquelas pessoas ali do contexto do Império Romano. Mas ele se faz escravo do próprio Messias, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é algo muito maior do que qualquer autoridade humana, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, Paulo já está, como eu falei, prefigurando o que ele fala do próprio Cristo no capítulo 2 da carta aos Filipenses, que Cristo, mesmo sendo Deus, não se gloria como Deus, mas antes esvazia-se a si mesmo, ocupando o lugar de escravo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, que não tinha nenhum valor. As piores pessoas nessa época eram merecedoras dessa morte de cruz. E um escravo de César aqui, ele não seria morto na morte de cruz, porque era um título honorífico, honroso. Então, irmãos, Paulo chama a atenção aqui, ou se chama de escravo, e ele pode fazer, ou ele fez isso por 3 motivos. Ele deixa claro que é possessão absoluta de Cristo, e Cristo o amou e o comprou mediante um alto preço, como ele mesmo fala lá em 1 Coríntios 6. Isso serve para nós nos dias de hoje. E Paulo, ele não pode pertencer a mais ninguém, senão a Cristo. Então, verdadeiramente, ele é o escravo de Cristo. Paulo também deixa claro que se deve a Cristo com toda a obediência absoluta, porque ele é escravo de Cristo. O escravo não tem vontade própria, a sua vontade é a do seu Senhor. Então, para Paulo, vai ser a vontade de Cristo. As decisões do Senhor Jesus são as que regem a vida de Paulo. E Paulo, ele não tem a sua vontade própria, a não ser a vontade de Cristo. E ele não obedece a mais ninguém, a não ser o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ainda, alguns estudiosos, eles vão por uma linha que pode ter algo mais nessa declaração de Paulo, quando ele fala escravo de Cristo. Porque se a gente pensar no Antigo Testamento, era um título muito comum aos profetas. A raiz da palavra no original é a mesma. Servo de Deus, é o que a gente vê lá em Amós, a gente vê em Jeremias. É o título também que foi dado a Moisés, a Davi, a Josué, servo do Deus Altíssimo. A gente vai ver no livro de Josué, lá em Juízes, nos Salmos, falando de Davi como servo de Deus. Então, na realidade, o mais elevado de todos os títulos honoríficos é de ser servo ou escravo de Deus. E quando Paulo adota esse termo escravo de Cristo, ou seja, servo ou escravo do próprio Deus vivo, Paulo aqui ele se coloca humildemente na mesma linha dos profetas do Antigo Testamento, dos grandes homens de Deus na Bíblia. Então, a escravidão cristã não é como a escravidão que a gente conhece dos africanos, não é como a escravidão lá dos romanos, porque ser escravo de Cristo, como diz o lema cristão, ser seu escravo, meu Senhor Jesus, é ser um rei. Então, aqui nesse contexto, ser escravo de Cristo era o caminho que Paulo trilhava para a sua liberdade perfeita. É um caminho para toda uma vida eterna ao lado do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E louvado seja Deus, porque até hoje a gente também segue esse mesmo caminho, um caminho de escravo de Cristo. A gente deixa as nossas vontades de lado, é claro, a gente continua pecando, mas a gente segue como Paulo, para algo muito melhor, para uma vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuando, irmãos, na exposição, Paulo também faz essa distinção aqui, mais à frente no versículo. Todos os santos versus, digamos assim, bispos e diáconos. Mas, afinal de contas, para quem Paulo está escrevendo essa carta? Porque veja aí, a carta está endereçada aos santos em Cristo Jesus na igreja de Filipos, inclusive bispos e diáconos. Mas, ora, bispos e diáconos é diferente dos santos da igreja?
Note uma coisa bem interessante. Essa carta é dirigida a todos os santos. Antes da gente entrar nesse ponto. A todos os santos. Mas lembre-se de uma coisa, irmãos. Santos somos todos nós. No contexto cristão, significa simplesmente separados por Deus para a salvação. Cada cristão é santo. E isso que a Bíblia nos ensina. Mas, com certeza, não é o que fica firmado na nossa cabeça. Na grande maioria de nós, quando a gente lê a palavra santo, e eu tenho plena certeza que não é apenas isso que vem nem na minha e nem na cabeça de vocês. Porque essa carta se dirige a todos os santos em Cristo Jesus. E essa palavra santos aqui, do grego, é uma palavra hagios, mas a primeira palavra que a gente pensa, quando se fala em santo, a gente vai pensar no sincretismo religioso que a gente vive no Brasil e ao redor do mundo. Aqui a gente tem uma mistura, tanto de raças, culturas e de religião. Isso é o sincretismo religioso. A gente pensa em um monte de religião, tudo junto. Pensa aí o que é que as outras religiões falam que é santo. É o que a gente vai acabar pensando nessa mistura de costumes aqui no Brasil. E aí a gente vê que os nossos ouvidos, eles vão descrever ou vão trabalhar na nossa mente ou remeter um santo ao quê? Ao comportamento humano praticamente sobrenatural. Uma pessoa que é santo é uma pessoa de piedade quase extramundana. Aos nossos olhos modernos, uma pessoa santa é uma pessoa que tem um estilo de vida quase angelical. Parece que o cara está descendo aqui nessa porta, flutuando. Esse é um anjo. E aí, a gente tem que pensar que vão ser o quê? É uma pessoa que tem essas características sobrenaturais? Se a gente pensar no contexto católico romano, é exatamente isso. O santo é uma pessoa de conduta ilibada, que faz milagres e prodígios na sua vida ou depois da sua morte em seu nome. Isso é um santo. É o que vem na minha cabeça, na cabeça da grande maioria das pessoas nesse contexto. É uma pessoa de caráter extremamente ilibado, é uma pessoa que é extremamente espiritual e que chega até a ser sobrenatural no meio de nós. É uma pessoa que a gente olha assim, rapaz, é um santo, eu nunca vou chegar aos pés desse aí. Se iluda não, meu irmão. Esse é um extremo de um pecador, com um coração extremamente corrupto. É uma pessoa piedosa? É uma pessoa que pode fazer obras sociais, ela pode acolher os irmãos, ela pode ser extremamente amável e demonstrar o dom de amor. Mas santa, nesse contexto de sincretismo aqui, ela não é não. Ela é pecadora como eu e você. Então, irmãos, a gente vê aqui que ainda tem mais coisa, porque essa palavra ela também é confundida. Na própria Bíblia, a gente vê ela lá pelo Antigo Testamento, vê no Novo Testamento, e aí a gente vai ver que essa palavra santo, ela não é a mesma coisa, ou o contexto dela é diferente em algumas passagens bíblicas aqui. Porque a gente tem que entender que para o judeu ele tinha esse contexto certo do que era um santo, do que era uma pessoa separada. Porque para um judeu, o santo, ele tem na cabeça dele desde criança que significa que ela é uma pessoa diferente das outras. Ela é uma pessoa que foi afastada ou separada do resto das outras pessoas. Se a gente pensar no contexto aí até das coisas, a gente vai ver que é realmente algo separado. Se a gente pensar lá vamos voltar lá no Antigo Testamento, lá pelo o Pentateuco, se a gente pensar em Levítico, vai estar lá no capítulo 21. Santos serão ao seu Deus. E ele falava aqui aos sacerdotes. E os sacerdotes serão santos aos seus deuses. E os sacerdotes, eles devem ser diferentes dos outros homens e separados para o próprio trabalho de Deus. Era uma função diferente e especial. O cara não levitava lá no templo, não, fazendo oração a Deus, meus irmãos.
Se a gente pensar lá no contexto de Êxodo, vamos entrar nas coisas materiais, o templo era um local santo para o povo de Deus naquela época, lá em Êxodo 26. Mas isso não significa que aquele lugar era sobrenatural, não. Era que aquele lugar era um edifício comum, mas separado para a adoração a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Se a gente pensa ainda na própria nação santa que era o povo de Israel, e aquele povo era todo santo, fazia dons e milagres. Leiam Juízes, eu desafio os irmãos a ler Juízes 19, 20 e 21, vocês vão ver quem era o povo de Israel. Não, irmãos, era um povo que foi separado para ser povo de Deus. Agora, lá em Isaías e em Apocalipse, a gente vai ver a verdadeira tradução da palavra santo, que fala tudo isso nesse contexto, que é a palavra kadosh. Quando os serafins, quando na visão do profeta Isaías e também na mesma visão do apóstolo João, referendando que o Cristo mostrou a própria visão de Isaías, quando os serafins, uns para os outros, falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa expressão aqui, irmãos, essa daqui é santo, porque ela se refere ao santo sagrado, à santidade do nosso Deus. Essa sim, e como os judeus falavam de forma hiperbólica, santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Esse sim, aí você pode pensar em algo extremamente glorioso que a gente não tem nem como mensurar. Esse é o nosso Deus. E aí, irmãos, a gente vê que Paulo se dirige aqui ao seu povo como santos em Cristo Jesus. E aí vamos dizer que os cristãos santos, vamos entrar no contexto verdadeiro agora, no nosso contexto cristão. Santos aqui, eles são diferentes das outras pessoas que são realmente separados por Deus. Então, eles são apartados para o serviço a Deus. E os santos também pertencem a Deus, porque a gente pode dizer que no nosso equivalente moderno, os crentes são santos, mas são santos como? São crentes regenerados, e indica que eles foram ali lavados e remidos, que nós fomos lavados e remidos dos nossos pecados e fomos colocados no caminho do amor a Deus e no caminho da maturidade espiritual, como o próprio Paulo vai falar aqui em 1 aos Coríntios, e Pedro reforça na sua primeira carta. Então, fica evidente, irmãos, que essa questão de santo aqui, Paulo está falando da própria essência do cristianismo. São os santos aqueles que são separados por Cristo. A gente é separado para uma vida inteira, uma vida eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem mais uma coisa curiosa. Paulo fala dos santos. Agora a gente sabe o que é um santo. Mas ele faz referência também aos bispos e diáconos. Mas espera aí. Os santos não é todo o povo de Deus? Não são os crentes da igreja? Será que um bispo e um diácono não é santo, não? Será que os diáconos daqui também não são santos? Nem os bispos, nem os... A gente vai ver os presbíteros, também não? Então é algo curioso, irmãos, porque ele fala a todos os santos, mas ele já deveria estar incluído aí, bispos e diáconos. Não tem por que Paulo... Na nossa cabeça, se a gente pensar de santos, não tem por que Paulo acrescentar aqui, e também aos bispos e diáconos. Todo mundo fazia parte da mesma igreja. Mas aqui a gente consegue ver a primeira menção cronológica, é claro, dessa questão aqui, desse contexto de bispos e diáconos na Bíblia. Mas Paulo está falando aqui dos dois ofícios. O primeiro, do termo diaconós, que é literalmente os que servem, os diáconos. São aqueles homens lá que a gente vê no capítulo 6 de Atos, que foram instituídos como homens com bons critérios e bem claros critérios, piedosos, para ajudarem os apóstolos e também liderar a igreja,
principalmente no cuidado com as viúvas ali helenísticas daquele contexto e nas necessidades materiais do corpo de Cristo. A gente vê, como eu disse, lá em Atos 6, e a gente também vê o reforço disso aqui na primeira carta a Timóteo, onde Paulo também fala nessas qualidades dos diáconos. Mas tem uma curiosidade aqui que é bem interessante. Paulo usa o termo grego aqui, episcopos, que significa, a tradução está correta, como bispos. Era literalmente os inspetores, os supervisores, e se refere ali aos líderes espirituais daquela congregação. É o mesmo que a gente também vai ver lá falando em Atos 20. Mas aí tem uma coisa curiosa, que nessa fase do desenvolvimento da igreja, as congregações locais, elas poderiam ter mais do que um líder, um episcopo. Eram pessoas ali que ajudavam. A gente vai ver isso em outros escritos do Novo Testamento. É algo curioso porque a gente vai ver Paulo usando os termos bispo, ancião, presbítero. São as palavras que Paulo usa ali para definir esses líderes espirituais, e Paulo usa isso aí de forma intercambiável. Ora é presbítero, ora é bispo, enfim, no final das contas, tudo está ali significando que é aquele que lidera espiritualmente a comunidade cristã. Mas tem um fato bem curioso aqui, que a gente consegue entender o porquê de, nessa carta, Paulo não usa ancião, não usa presbítero. Ele usa o termo episcopos, ele usa o termo bispo. Se a gente pensar no que discutimos na exposição passada, no contexto histórico, gramatical dessa carta aqui de Filipenses, em particular, a gente considera que a cidade de Filipos era uma colônia romana. E a gente falou aqui que não tinha sinagoga e possivelmente tinham pouquíssimos judeus naquela cidade, por isso que não tinha sinagoga. Então, o termo judaico, que se refere a ancião aqui, a tradução para presbítero, seguramente seria um pouco desconhecido, ou seria totalmente desconhecido pelos gentios daquela região. E assim é lógico que a igreja escolheu chamar os seus líderes, naquele contexto romano que falava latim, ela escolhe chamar os seus líderes ali com um termo que fosse de uso geral da língua. E Paulo usa o termo episcopos, que era possivelmente o que eles entendiam como aquele que lidera a comunidade espiritual. E aí a gente vê aqui que possivelmente Paulo vai seguir essa mesma prática que os santos de Filipos utilizavam. É como se a gente pensasse aqui numa região que chama uma fruta de um nome e a outra região de outro nome. Tudo é a mesma fruta, mas se você for, ou qualquer outra coisa, mas se você for falar o nome que você é acostumado na sua região, as pessoas de lá não entendem. Então, muito provavelmente, Paulo estava usando essa mesma didática, e a gente vai também ver isso aqui ao longo da carta de Paulo. Mas então, por que mencionar bispos e diáconos, se ele já falou santos? Com certeza, os bispos e diáconos também eram santos em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, possivelmente a gente tem a primeira pista de um problema que talvez estivesse existindo, acontecendo naquela igreja de Filipos. E Paulo, nessa carta aqui, já começa a tratar disso. Ele mostra que a carta é para todos, certo? Todos os santos, mas que todos devem ler e também que eles precisam ali aprender, absorver aquelas mensagens de Paulo. Mas Paulo deixa bem claro com essa questão de bispos e diáconos que existe uma estrutura de autoridade naquela igreja. Existe uma liderança que é legítima. E Paulo quer que os filipenses, logo de cara, nessa primeira carta, eles entendam. Eu reconheço essa liderança, eu reconheço esses homens como os seus líderes, apesar, que é o que a gente vai ver mais na frente, apesar de que alguns deles talvez não respeitassem Paulo ou não reconhecessem a legitimidade apostólica de Paulo em Cristo, mas ainda assim, aqueles que possam, como Paulo fala, estar pregando a Cristo, e esse
eles estavam pregando por inveja, por rivalidade, mas Paulo dizia: eu não me importo, porque estão pregando a Cristo e este crucificado. A gente vai trabalhar isso aí no capítulo 3. Mas Paulo já deixa claro aqui para eles que reconhece aquela liderança. Então, por isso que Paulo cita aqui aos bispos e diáconos. Então, por outro lado, os escritos de Paulo, eles são para todos, são todos os santos. E aí a gente tem que ver que, apesar de todos não terem a mesma função na igreja, a gente vai ver ao longo dessa carta de Filipenses que havia uma espécie de senso de alta importância, na verdade a palavra correta é orgulho, crescendo no coração desse pessoal lá em Filipos. Então, eles tinham como se fosse, uma dificuldade de baixar a crista, digamos assim, e respeitar a liderança daquela igreja. E Paulo precisava tratar isso naqueles irmãos, do mesmo jeito como ele trata em outras igrejas. Mas, logo na primeira frase, Paulo já deixa bem claro, olha, em outras palavras, essa saudação de Paulo está embutido aqui, algo que Paulo quer dizer assim: vocês têm líderes, vocês precisam aprender a se submeter a eles e vocês precisam aprender que existe uma liderança nessa igreja em Filipos. E eu reconheço entre vocês homens que devem receber honra e respeito e também obediência, porém, enquanto fiéis ao Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está tentando transmitir ali para os filipenses. E por fim, irmãos, a gente tem a saudação de Paulo. Então, a saudação de Paulo a seus amigos é: graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, semelhantemente à saudação que a gente vê em outras cartas de Paulo, como eu falei no início, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, enfim, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Filemão também, Paulo sempre começa usando esse termo graça e paz. Mas quando Paulo adota e une esses termos graça e paz, Paulo faz algo aqui que muitas vezes a gente passa batido. É a nossa saudação normal. Você vê um irmão na rua, graça e paz. Outros de outras denominações olham e vão falar, paz do Senhor. Tudo está no mesmo contexto. Porém, o que é que Paulo faz aqui? Paulo une dois termos que do grego é chamado de caris e eirene. Ou ele consegue realizar uma síntese, digamos assim, maravilhosa entre dois grandes termos que o povo grego usava, um deles, que era esse caris, quando se cumprimentava, e um termo que aqui é o equivalente ao shalom hebraico, quando os judeus se cumprimentavam como paz, ou a gente pode dizer que na modernidade é só o paz do Senhor, seria o equivalente a esse termo. Então Paulo expressa as saudações aqui de duas grandes nações, e ele consegue reunir, transformando em uma única nova salvação, ou uma nova saudação, desculpem. Mas é uma rica bênção cristã. Graça e paz é muito além do que a gente imagina. É muito além do que a gente chega aqui e fala simplesmente, graça e paz, meu irmão. Então Paulo consegue juntar essa saudação grega, que tem um tom aí de querer falar sobre a alegria, a saúde, digamos assim, com aquela saudação do shalom hebraico, que já é algo mais uma felicidade, um bem-estar na presença de Deus. Então a gente vê que esse primeiro termo que Paulo usa aqui, esse termo caris, é uma saudação normal grega, que as cartas gregas tinham essa saudação. É algo como se você falasse assim, para a gente hoje, saúde, saudações, e com o qual começavam todas as cartas dessa civilização grega. Para a gente entender isso aqui, se você for lá em Atos 23, você vai ver a própria carta
de Cláudio escrevendo ao governador Félix. E ele começa a carta falando: eu, Cláudio, para o governador Félix, saúde, ou saudações. É esse termo aqui que ele está usando. E aí a gente vê o outro termo que Paulo usa aqui, esse eirene, que é o shalom bíblico dos judeus. Então é uma saudação mais oriental, que ela expressa realmente o bem-estar, uma felicidade que só provém da comunhão com Deus. Então ela é derivada desse shalom, como eu falei, e era a expressão normal dos judeus. Se a gente pensar no que o próprio Senhor Jesus revela lá em João, revela a João lá em Apocalipse 21, Jesus fala assim: eis que faço nova todas as coisas. E o que Paulo fala, citando o profeta Isaías 43, lá em 2 Coríntios 5, Paulo fala que, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se a gente trouxer para o contexto dessa saudação aqui, irmãos, a gente pode dizer que cada uma dessas palavras, ela agora tem um próprio, digamos assim, sabor cristão. Cada uma dessas palavras, ela faz uma profunda e imensa, ou um significado precioso, bem profundo, imenso dentro do cristianismo. E é um novo significado que a gente vê agora dentro do cristianismo para essa expressão graça e paz. Porque para nós agora, essa graça, ela tem dentro do cristianismo, olhando agora com os olhos do cristianismo, a gente vê que essa expressão grega aqui de graça, ela inclui as ideias básicas da nossa palavra graça, alegria, regozijo, que a gente vê expressando uma graça que expressa o livre favor de Deus. É um favor divino no qual a gente não é merecedor, somos salvos pela graça. E Paulo adiciona uma nova beleza a essa palavra, e surge agora essa nova relação com Deus, que a graça é um favor imerecido. Então, como o próprio apóstolo Paulo vai afirmar lá em Romanos 3, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que nos salva. E em Romanos 5 ele complementa: pois assim pela graça, a vida com Cristo torna-se eterna. Pela graça, pelo favor imerecido, é a mesma palavra. Então, irmãos, a gente vê que somos justificados pela graça, mediante a fé no Filho de Deus. Então, esse é o novo significado que o cristianismo traz a essa palavra grega, que Paulo consegue transmitir com essa palavra grega. E quando a gente pensa lá no shalom hebraico, esse é mais abrangente ainda. A gente pode ver que, se a gente traduzir ele simplesmente como paz, a gente deixa de resgatar a essência dessa palavra. Porque, nesse aspecto do Império Romano, para aquela época, paz não é muito o que a gente tem como no contexto cristão. Se a gente pensar que o Império Romano ele posicionava tropas em todas as cidades, nas estradas ali que tinham mais conflito, para tentar manter a segurança, a ordem e a paz física em todo o Império. Era uma paz que era coagida, era uma paz militar, era uma paz que era assim, ó, se você bagunçar aqui, você vai ser morto ao fio da espada. Essa era a paz que se traduzia lá no latim para eles como a Pax Romana. É uma estrutura que o exército proporciona a paz. Quem bagunçar aqui, meu irmão, vai ser morto. Ponto. Ninguém ia bagunçar porque ninguém queria morrer. Está todo mundo em paz. Essa é a paz romana. Mas não é dessa paz que Paulo fala. Paulo, quando traz aqui esse contexto, nessa realidade dos gregos, Paulo denota aqui a própria paz de espírito. É uma paz interior. É a paz que vem da reconciliação do homem com Deus. Esse é o shalom hebraico. Essa é a paz de você estar em Cristo para o nosso dia de hoje. Para eles era a reconciliação do homem com Deus. E não vem dessa ausência de violência e tumulto, mas essa paz
que unicamente o nosso Senhor Jesus Cristo pode proporcionar no nosso coração. É uma paz que o mundo pode estar desabando, pode estar tendo um tsunami, um terremoto, mas você está aqui tranquilo, calmo, como é o louvor, é sereno, calmo e tranquilo, porque o próprio Cristo está aqui lhe dando a paz. O mundo está desabando. E a gente vai ver lá na frente também Paulo refletindo um pouco dessa paz, quando ele fala que é muito melhor, ele pode estar com os irmãos, mas é muito melhor morrer e estar com Cristo. Então ele pode estar sofrendo, ele pode estar fazendo o que for, pode estar ali sendo torturado, pode estar passando fome, pode estar do jeito que for. Olha, sei viver na abundância, sei viver na escassez, sei viver passando fome, sei viver com a mesa farta. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a paz que Paulo tem. Depois a gente vai trabalhar com calma isso. Então, irmãos, por fim, se pensarmos agora no contexto cristão, Paulo está juntando essas saudações que implora, Paulo aqui está implorando a Deus pela graça e a paz para o seu povo. E deixa bem claro que é uma graça imerecida que traz consigo o dom da paz de Deus, que é o fruto da reconciliação do homem com Deus. E a certeza interior que a gente vai ter da salvação em Cristo, que era resultante da fé no sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. E louvado seja Deus que todos os dias coloca essa paz no nosso coração. E para finalizar, irmãos, eu queria fazer umas aplicações aqui bem rápidas. O que a gente viu na introdução dessa carta, que embora Paulo seja bem flexível, quando a gente viu os tipos ali de epístola e como Paulo escreve, Paulo é bem flexível na maneira como ele acrescenta teologia nas suas cartas. Paulo, ele também vai variar a tonalidade da carta, dos seus escritos, de acordo com a intimidade que ele tem ali com aqueles irmãos e o contexto doutrinário que ele está precisando ali passar. Mas Paulo sempre obedece a uma estrutura já consagrada e clássica, como eu falei lá no início. Paulo vai obedecer à estrutura clássica da retórica helenística e grego-romana. Paulo vai usar aqui a estrutura das epístolas que todos aqueles homens ali, daquela região e daquele império, conheciam. Paulo aqui, irmãos, ele não está fazendo algo extraordinário. Paulo está usando o comum e acrescentando o dom de Deus naquelas cartas, a própria palavra de Deus. E aí a gente vê aqui uma aplicação bem rápida que perdura para a gente até os dias de hoje. Que a revelação de Deus, ela sempre se amolda, ou ela sempre vai se adequar, se acomodando ali aos padrões humanos da época. Porque são justamente os padrões que as pessoas entendiam ou entendem claramente como uma mensagem compreensível e inteligível. Irmãos, pense aí, se Paulo escrevesse as cartas dele numa língua morta, de povos que já não existiam naquela época. Se Paulo falasse aqui em gírias do futuro, como a gente usa hoje, por revelação divina. Se Paulo falasse, como a gente vê em outros contextos, em línguas estranhas, que ninguém entende nada. Essas mensagens, ninguém ia entender nada. Ia ser absolutamente uma mensagem vazia, seriam completamente vazias. E aquelas pessoas ali, aquelas igrejas, elas não iam conseguir entender nada. Talvez até hoje, a gente, nos dias de hoje, não ia conseguir entender nada. Mas não, Paulo vai usar aquela estrutura que todo mundo sabe. O que é que adianta? É como Paulo fala. Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, né? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa um símbolo. A gente escutar bum, tum, e não ia entender nada. Ia saber que tinha um sino batendo. Mas Paulo também fala lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, que ele afirma que em vez de falar em línguas, ele prefere falar 5 palavras que a igreja entenda.
e que para que ele possa instruir os outros, ao invés de falar 10.000 palavras em língua desconhecida. O que adianta eu estar aqui e passando essa mensagem para os irmãos em japonês? Ninguém praticamente ia entender nada. E é justamente o que a gente vê a própria Bíblia aqui. Paulo usa a estrutura e o que era comum àquele povo ali romano, aqueles gentios, ele usa a estrutura que eles conheciam, da carta. E dentro da carta ele consegue embutir a sua teologia ali, a palavra de Deus, a revelação de Cristo, e aqueles irmãos entendem e compreendem aquilo do fundo do coração, irmãos. E é algo que a gente tem que levar até os dias de hoje. Se a gente vê aqui Paulo falando lá de todos os santos, né? Paulo fala na carta a todos os santos. E aqui eu quero que você note algo que é bem interessante, irmãos. As Escrituras, elas não são apenas para os líderes da igreja. As Escrituras não são apenas para o consumo ou o deleite dos oficiais da igreja, dos pastores, dos grandes teólogos. Paulo aqui esperava que cada membro da igreja de Filipos ele fosse capaz de ouvir, entender e tirar proveito daquela palavra. Paulo estava falando ali na língua daquele povo. Então, a gente tem que ver, irmãos, que com isso, a Bíblia realmente ela precisa ser colocada na mão do povo, não somente na mão desses especialistas das Escrituras aí. Isso é uma coisa que foi uma das maiores brigas da Reforma Protestante. E seguramente, tanto eu quanto você, a gente sabe disso, irmãos, que a Bíblia ela deve chegar na mão de todos. E cada um, dentro do seu conhecimento, dentro da sua maturidade, ele vai compreender a palavra de Deus. E esse é o nosso papel, é levar a palavra de Deus para todos, independentemente do nível de conhecimento teológico, digamos assim. E aí a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente escuta aí fora que realmente a Bíblia ou a palavra de Deus é só para os ungidos do Senhor. Já escutaram isso? O entendimento da palavra é só para os ungidos do Senhor. Irmãos, isso é uma tremenda de uma mentira. É uma mentira de Satanás para tentar fazer com que a gente se afaste da palavra de Deus. E a gente não pode, irmãos, acreditar nessa mentira. Porque Paulo, ele expressa aqui que todo mundo, toda aquela igreja de Filipos, ela leia e ela tire proveito da palavra de Deus. É claro, cada um na sua maturidade, cada um no seu nível de estudo, mas Paulo faz questão ali de dizer a todos os santos, ele direciona a palavra de Deus a todos os santos. E para descontrair um pouco, irmãos, que o sermão não ser muito formal, uma coisa. Mesmo que você não seja bispo ou diácono, se lembre, meu irmão, você é um santo em Cristo Jesus. Você foi separado, lavado e remido pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, para viver uma vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E louvado seja Deus, porque somos santos em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, agora, quando você desejar graça e paz a seu irmão, tenha certeza de que, como o apóstolo Paulo, você não está simplesmente apertando a mão do seu irmão aqui, dizendo, como quem diz, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está rogando a Deus pelo fruto da reconciliação do seu irmão com Deus, graça. E está pedindo a restituição da alegria da salvação para o seu irmão. Paz em Deus. Amém. E louvado seja Deus, que possa pregar, que possa plantar essa palavra no nosso coração, irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez.